Você sabe o que pode acontecer em uma obra condominial sem fiscalização? Para entender de verdade esse universo, trouxemos um especialista, o engenheiro Rubião Torres, conhecido como Rubião da Enge Project, empresa especializada em fiscalização de obras prediais. Rubião, seja muito bem-vindo ao podcast Canteiro na Prática. Rubião, fala um pouquinho para a gente, se apresenta primeiro e fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Eu vou começar me apresentando como eu me apresento agora nessas mídias, né? Boa, pessoal. Isso é bom, isso aí, show. Show, isso aí. Não, antes de eu me apresentar, desde já, muito obrigado, Lucas, aí. Muito obrigado, Antônio. É realmente um prazer. Eu vim hoje, assim, feliz da gente ter iniciativas como essa. Iniciativas em que a gente vai fundo levar a informação como canteiro na prática, né? Já vi alguns podcasts, segurança do trabalho, notadamente, e a informação útil que a gente leva para essa comunidade tão carente hoje é notável. Então, desde já, muito obrigado a vocês pelo trabalho e muito obrigado a vocês pelo convite. Uma das, eu vou chamar de missão, não sei, foi a palavra que me veio, que a gente tem, né, no nosso trabalho, no serviço que a gente presta, é realmente mudar o ambiente de trabalho, né, o ambiente de obras, de execução, do canteiro, da prática, e mudar pela informação de qualidade. Né? Levar essa informação de qualidade a quem precisa no canteiro. Então é isso. Eu sou engenheiro civil de formação. Sempre trabalhei ou em obra ou em projetistas, fui durante muito tempo gerente de contratos de infraestrutura, né? Tive empresas de gerenciamento de obras e projetista de projetos de infraestrutura pesadas, de pontes, portos, coisas maiores, né? Passei por hospitais e obras de hospitais, obras que são um pouco menores do que as anteriores, fiz área de óleo e gás, fiz um monte de coisa. E de uns anos para cá, né, a idade chegam os netos, eu disse, cara, vou dar uma seguradinha, mas aonde eu posso contribuir? Né? Onde eu posso contribuir com toda essa bagagem que eu peguei da gestão de obras, do gerenciamento de projeto, do conhecimento do canteiro. Passei muito tempo acompanhando, gerenciando obras no canteiro, locado no canteiro. Eu disse, para onde eu posso ir? E aí vi assim e olhei para a área condominial. Então Rubião, nessa questão que eu até queria te fazer uma pergunta em cima disso. Primeiramente, quero agradecer a sua presença. Eu vejo que você é uma pessoa muito espontânea e pela sua fala, até pelas nossas falas anteriores, né, eu vejo que a sua gama de conhecimento, cara, esquece. Tipo assim, nós estamos aqui entrevistando, estamos aqui no nosso podcast, mas para nós é uma honra e um prazer, cara. Assim, você não sabe o quanto eu tô feliz. Quando o Lucas fez esse convite, eu falei, cara, será que ele vai conseguir esse cara? Esse cara é brabo. Né? Porque, tipo assim, brabo assim, né? Com todo respeito, com todo carinho, com toda humildade. Pela nossa jornada, minha e do Lucas, nós estamos começando agora, e para chegarmos até a sua pessoa, eu digo nível de conhecimento, tá? Né? De idade. É uma trajetória, entendeu? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, como nasceu a Enge Project? Como nasceu isso aí, esse filho aí que está hoje crescido? Aí, eu disse assim, vou para a área condominial. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Cara, mas o que é que eu sei fazer? O que é que eu sei fazer? Eu sei fazer diagnóstico da solução em questões de engenharia, ver melhor o encaminhamento, fiscalizar, gerenciar a obra, controlar a obra. Como é que eu vou fazer? Tinha uma empresa em São Paulo que já fazia isso, com um cara da USP e outros da FUVEST. Fui lá, fucei a empresa do cara, conversei com eles. Aí eu disse, como é que eu vou fazer isso no condomínio? Porque é uma área mais pobre, vamos dizer assim, né? Não é uma área como infraestrutura que tem muito dinheiro. E aí eu disse assim, cara, eu vou fazer, né, essas coisas para condomínio. Eu disse, não, eu vou fazer uma assessoria de engenharia para condomínio. Eu vou ver o tamanho da necessidade do condomínio e vou adequar tudo isso que eu aprendi e toda essa documentação que a gente ajuda ao condomínio, vou adequar para a realidade de condomínios. E comecei testando, né? Comecei num cliente, num outro, e para minha surpresa, os clientes sérios,
Né? Meu primeiro cliente foi uma grande escola em Laranjeiras, há muitos anos atrás. Disseram, não, eu quero isso. E eu fui vendo quanto é que o mercado ia pagar, fui adequando, conheço empresa, fui adequando essas coisas e... Esse passo foi sozinho? Foi sozinho? Esse primeiro espaço foi sozinho? Foi. Certo. Eu tinha uma sociedade numa outra empresa de infraestrutura que ficou para trás e a Ingepro hoje eu comecei só. Mas logo eu vi que eu precisava formar. Então, a ideia foi só. Mas logo depois eu peguei ele era um estagiário do último ano, peguei ele para estagiar no último ano. Hoje é sócio, é o Guilherme Ramos. Bom, né? Rapaz, o garoto... ainda é garoto. Para mim ainda é garoto. Bom, engenheiro bom, interessado, conhecedor de... Eu preciso formar mão de obra e eu preciso de gente que forme. Eu preciso formar boa mão de obra. Eu não preciso ter engenheiro de campo. Eu preciso ter engenheiro que estude engenharia, dê solução de engenharia e entenda de campo. Não é fácil formar esse garoto. Sim. E aí vim embora. E ele super interessado. Hoje ele já é sócio da Engie Project. Hoje nós já somos 12 entre engenheiros e estagiários. E fomos embora. E o mundo condominial precisa disso porque vocês conhecem. O nicho é bom. O nicho é bom porque ele é muito carente. Ele não é um nicho rico. Ele não paga como outros nichos, como hospitalares, como indústrias, mas ele é extremamente carente de engenharia mais alicerçada. Sim. Né? O senhor conseguiu observar, por conta dessa deficiência na área de fiscalização condominial, o senhor decidiu se especializar a Engie Project em fiscalização e não em execução? Foi por identificar essa deficiência? Exatamente isso. Claro que eu pensei, né? Engenheiro pensa em executar, né? Eu disse, não. Então, uma das primeiras frases da Engie Project é não executamos obra. Porque o síndico não está nem acostumado... Porque, o que é que o síndico está acostumado? Na verdade, o que é que o condomínio está acostumado? Preciso fazer a impermeabilização do reservatório. Preciso fazer a modernização do quadro elétrico. Preciso mudar todos os sistemas de câmera. Preciso mexer no meu plano de manutenção. Preciso fazer uma obra de fachada, porque vai cair e vai machucar alguém. A primeira coisa que os condomínios... Pega 3 propostas. Começou a dor de cabeça, tá? Pega 3 propostas. Aí vem uma proposta de 100, uma de 150 e uma de 200. A de 100 fala uma coisa, a de 200 fala outra, aí fala outra. Aí o síndico fica. O síndico não é engenheiro. O administrador condominial não é engenheiro. Não é especialista. Ele diz assim, faça o quê? Ele começou o problema dele que não vai acabar tão cedo, tá? Porque se ele contrata o menor preço, ele tem um problema. Se ele contrata o maior preço, ele tem outro problema. E não significa que o maior preço é o melhor serviço. Não significa que o escopo todo que ele pensou está no papel. E aí começa a grande dor de cabeça que aí vem. Fora outras questões que a gente sabe no condomínio, que é isso, né? Porque para se proteger... ele cola na empresa tal, aí é complicado. Ele cola na empresa tal, como é que ele pega outras propostas? Aí começa toda uma cultura condominial que não é legal. E acaba que uma só empresa administra tudo que tem ali dentro, né? E administra da forma que quer. Da forma que quer. Isso. Plano de manutenção. Quantos condomínios que você conhece tem um plano de manutenção estruturado e segue? Pouquíssimos, né? Vamos falar um pouquinho sobre contexto real, né? Por exemplo, quais os maiores problemas que acontecem em obras de condomínio sem acompanhamento técnico? Eu posso pegar qualquer exemplo, mas eu acho que para você entender melhor, não vou pegar uma obra de fachada, obra de 500 mil, 1 milhão. Não, eu vou pegar uma obra de impermeabilização de reservatório de caixa d'água e cisterna, tá bom? Hoje, pasmem vocês, tem empresas, eu já vi, síndico me falando, que tem empresa de limpeza que diz que faz a sua impermeabilização e entrega em 48 horas. Não tem como. Não tem como você impermeabilizar. Não. Você impermeabilizar uma cisterna e entregar em 48 horas. Para que são ligos, Rubião? Como é que é um pouquinho nessa etapa? Só porque você falou em 48 horas, né? Vamos supor, eu tô fora do mercado, eu não sei. Pô, mas não tem como, porque o que acontece? Quem paga, ele acha que quer
rapidez pelo preço e pela agilidade, né? Nenhum produto dá esse prazo. Não tem como. Não tem, por exemplo, para você impermeabilizar ou reestruturar a sua caixa d'água, você precisa secar a caixa d'água, limpar a caixa d'água, você precisa tirar todo o revestimento que está solto. Sim. E toda aquela impermeabilização antiga que está saltando. Porque se o revestimento aqui, que a gente chama de substrato, está saltando, qualquer coisa que você colhe aqui em cima, ela vai soltar. Porque quem está segurando é o que a gente chama de substrato. Então, você tem que retirar tudo isso. Grande parte das cisternas e caixas d'água, que são caixas de concreto armado, você já tem problema de armadura. Então, já está soltando o emboço. Né? Então, você tem, primeiro, retira tudo que está solto. Trata o processo corrosivo. Exatamente. Trata o processo corrosivo. Faz um novo emboço. Né? Regulariza a superfície. Depois você vem com um produto de impermeabilização, que tem um tempo de cura. O emboço também tem. Que não é 48 horas. E depois você tem uma outra demão, dependendo do produto. Sim. Né? Dependendo do tipo de impermeabilização. Então, não tem como. Se a gente começa a conversar e todo aqui... produto ainda passa por teste de estanqueidade, né? Com menos de 15 dias, a gente não senta na mesa. E aí você vai ficar com uma cisterna 15 dias parada. Tem como? Você tem que botar um sistema de bombeamento, você tem que botar uma caixa adicional, como é que você vai fazer para alimentar a caixa de cima. E aí vem todo um processo de gestão dessa obra. Eu estou falando de coisa pequena. E coisa pequena, mas isso dá uma dor de cabeça. Porque o que é que acontece na prática? Você hoje limpa uma caixa d'água, impermeabiliza, daqui a um ano você entra na caixa d'água e está soltando tudo de novo. Né? Além de contaminação e além de perda d'água. Água passou a ser um produto caro. Caro, valioso. Então, o que você acha que está economizando? Não então, não é a empresa de limpeza que vai fazer esse serviço. Não tem como. Vamos falar um pouquinho sobre fiscalização. Fiscalização é gasto ou é investimento? Claro que depende da obra, mas o percentual que você gasta para fiscalizar uma obra de porte no seu condomínio, ele é muito pequeno em relação ao risco que você tem de refazimento. Hoje, eu posso dizer a vocês, sem medo, que metade das obras que eu gerencio ou fiscalizo, depois a gente vai falar da diferença entre gerenciamento e fiscalização técnica, são oriundas de retrabalho, de serviços executados que poderiam ter durado mais e que não duraram, e que agora o condomínio disse, não adianta mais eu chamar 3 propostas e escolher uma, porque eu não sei se exatamente o que ele está fazendo é o correto. Então, antes disso tudo, você tem que definir o escopo. O que é que efetivamente você tem que fazer naquela fachada, naquele quadro elétrico, o que efetivamente você tem que fazer, que material você vai usar. Né? Você vem para uma modernização de quadro elétrico. Que cabo você vai usar? Que disjuntor você vai usar? Qual a qualidade do material que você está usando? Foi dimensionado? Tem projeto? Não, quer dizer, são coisas que às vezes parecem simples, que você vai gastar mais. Vamos pegar uma modernização do quadro elétrico. Tá? Se você fizer direitinho, você vai gastar mais R$10.000 do que aquela menor proposta. Aquela modernização do quadro elétrico num condomínio médio. Em vez de você gastar 100 mil, 110 mil, você vai gastar 80 com a proposta de menor preço que ele disse que vai lhe entregar. Vai lhe entregar? Quanto tempo você vai ter problema com a modernização do quadro elétrico? Daqui a pouco você vai ter que refazer essa obra, gastar mais 50, mais 70, né? Então, Roberto, quais os erros então comuns dos síndicos gestores nas contratações de obras, né? O que mais se peca nas contratações para a obra, para a supervisão? Quais os maiores erros que eles podem, ou que cometem, né, na verdade? Esse eu gostaria de falar com você, síndico. Gostaria de falar diretamente. Eu sei da sua vida porque eu estou com o síndico todos os dias. Eu sei do seu dia a dia. Né? Além de eu acompanhar você todos os dias no trabalho, eu sou amigo de alguns síndicos, eu conheço síndicos. A forma que você arruma aquela calçada ali
chama o faz-tudo, o pedreiro, para arrumar a calçada que está ruim, para organizar as pedras portuguesas. Você não vai chamar um engenheiro para organizar as pedras, a não ser que você tenha um contrato de manutenção e que você tenha um contrato de assessoria de engenharia, aí tudo bem, mas é outro mundo. Mas no dia a dia, a maioria não tem esse contrato. Você vai arrumar as pedras portuguesas, você vai ajustar o cara lá, o cara te cobrou 500 pratas, 700 pratas para ajeitar a pedra portuguesa que está o cara lá. Você não vai contratar um engenheiro para fazer um procedimento daquilo ali. Porque não vai. Você vai contratar, vai ser mais caro do que a pedra portuguesa, certo? Na prática, você não vai fazer isso. Agora, se você vai impermeabilizar suas caixas d'água e cisterna, se você vai fazer a modernização do quadro elétrico, se você precisa fazer uma obra de manutenção, pode ser manutenção ou restauração de fachada, aí a gente está falando de outro dinheiro. Você não dá para chamar 3 conhecidos e pedir proposta. O risco que você está correndo é muito alto. É muito. Então, o que é que tem que ser feito? Primeiro, um diagnóstico. Como está a minha fachada? Segundo, o edital de obras dizendo o que tem que fazer em todos os sentidos. Desde como montar o canteiro lá, que procedimento vai ser feito para retirar, que acabamento vai ser colocado, como, que material vai ser comprado, por quem. Porque dependendo do volume de material, é melhor o condomínio comprar para não haver bitributação. Então, tudo isso está no edital, é a forma de contratar. O procedimento técnico tem que estar todo no edital. E aí sim, você vai ter um documento, né, que você vai contratar uma obra cara para o seu condomínio, onde todo mundo, eu digo assim, todo mundo vai cotar banana com banana. Todo mundo vai cotar o mesmo escopo, todo mundo vai cotar a mesma obra. Ninguém vai inventar de fazer uma forma diferente. Vai cotar o que está escrito. Se ele quiser fazer alguma coisinha diferente, ele abre um adendo e faz uma coisa separada para, na equalização dessas propostas, a outra fase, que é chamada, acompanhamento e equalização da proposta. A gente faz um papel grande, né? Mas PDF grande, e onde a gente bota parecer técnico, parecer comercial, se vocês quiserem, preço, forma de pagamento, e aí você tem um mapa das 5 propostas que você recebeu equalizadas. Preço, forma de pagamento, aí o condomínio escolhe 2, normalmente, a gente indica, escolha 2 para negociar. Quem indica essas empresas normalmente é o condomínio, não somos nós, né? Se o condomínio não souber, a gente vai no mercado e explica para elas. Eu posso até levar em alguns lugares que estejam fazendo obras boas, né? Mas o ideal é que o condomínio indique essas empresas, a gente cota, equaliza e aí você contrata. E aí a gente fiscaliza. Fiscaliza se ela está fazendo o procedimento certo. Então, esse seria o caminho correto para o síndico seguir. É porque, assim, uma mal escolha, nesse caso aí, quem sempre paga é o condomínio. E aí, vão dar o nome aos bois, né? Seria o síndico no final, porque ele vai cair sobre ele toda essa responsabilidade, né? Então, a mal escolha feita, no final vai dar ruim. Exatamente. A responsabilidade do síndico não é pequena, vocês sabem disso. É isso. Então, a responsabilidade cai no síndico e a dor no bolso do condômino. Exatamente. Que vai cair em cima dele. Vai cair. Quem paga a conta é o condomínio. É o condomínio, é isso. O síndico não dorme e o condomínio bota o dinheiro na mesa. Qual o caso mais marcante de obra mal fiscalizada que o senhor já viu? Eu estou agora, não sei se esse é o mais marcante, já teve casos mais... Eu não gosto de falar alguns, porque alguns são mais conhecidos. Né? Eu estou agora fiscalizando uma obra que precisou ser refeita, porque antes da pandemia fizeram quase 1.000 metros quadrados de impermeabilização com manta, que agora teve que ser toda arrancada. Caixa d'água? Não, manta de play. Ah, tá, de play. Manta de playground aberto. Ah, tá, playground aberto. Que é muito comum, porque embaixo, muitos condomínios assim, você tem o play aberto e embaixo você tem a garagem de subsolo. E aí você tem uma infiltração, começa a soltar o teto, danificar carro. Carro embaixo. Então, nunca adianta você recuperar aquela laje se você tem uma infiltração recorrente em cima. Então teve que tirar tudo, exatamente obras desse tipo. Me dá a proposta, era uma empresa
Não sei se foi verificado na época, eu não acompanhei na época, mas foi feito por uma empresa, não era especializada, não tinha tanta expertise em impermeabilização com manta, e deu problema durante a obra, já no meio da obra deu problema, a manta também ficou lá descoberta e nova obra. Então, existem riscos que os gestores não enxergam, né, na verdade. O gestor é um cara mais burocrático e esses riscos, geralmente a engenharia ela tá ali para ver esses riscos, né? Isso. Esse problema. Então, qual a diferença? Que um gestor está ali sentado, ele não consegue observar esse risco, mas que um gestor, na sua função dessa empresa, ele consegue observar e consegue dar o diagnóstico, por exemplo, né? Você quer ver um exemplo bom? Que no Rio de Janeiro, na minha visão, é claro que eu sou meio suspeito para falar disso, mas na minha visão, o Rio foi muito beneficiado com o laudo de autovistoria. Pelo amor de Deus. Não escolham quem vai fazer o seu laudo de autovistoria pelo preço. Uhum. Porque o laudo de autovistoria, ele, por norma técnica, ele é obrigado a lhe dizer quais as intervenções que você tem que fazer no condomínio e quais os riscos. Uhum. Então, você tem ali no laudo os riscos que você está correndo. Infelizmente, a gente não chegou nesse nível ainda, mas um dia a gente vai chegar num nível que a gente, nesse laudo de autovistoria, a gente vai ter o olho ou um parecer de um profissional de segurança do trabalho. Ainda não tem, mas o engenheiro, teoricamente, deveria conhecer um pouco, mas não conhece, tá? Na verdade, não conhece. Porque ele passa por essa matéria também ali, um pouquinho na faculdade, mas é uma coisa batida. Eu vim de infraestrutura, né? Estudei isso, passei por isso, e não passa por mim. Passa. O que é que eu peço nas obras que a gente fiscaliza de condomínio? Suando, tá? Quase nunca eu consigo. Eu disse, pelo amor de Deus, pego para a empreiteira, traz um técnico de segurança, pelo menos uma vez por semana, para fazer um diálogo de segurança, né? Para checar o procedimento de início de trabalho dos andaimes. Porque cada um na sua área, na sua expertise. Cada um né? na sua expertise. É isso. E Antônio, você sabe o que eu estou falando, é o olho. Uhum. O meu olho olha para um andaime de um jeito. O olho do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, olha para o andaime de outro jeito. É o olhar vicioso da prática, né? O cara que está na prática, ele sabe que aquilo está errado. Na prática de uma armação, você vai olhar para ela e falar, essa armação está montada errada. Porque é a prática. É a prática. Eu olho, o cara, sei lá, eu chego no canteiro, aí tem a equipe trabalhando, né? Aí eu olho para a equipe. Aí eu já olho mais ou menos para ver como é que o cara tá, se é a mesma equipe de ontem, se o cara da manta tá, que é o cara especialista em manta, se o mestre tá ligado, se eles estão sabendo o que estão fazendo, se eu preciso chamar o meu olho para... O técnico de segurança, ele já olha para o cara e diz assim, tá faltando o EPI. Eu nem olhei para o EPI ainda. O técnico de segurança passou ele no cara e disse, meu irmão, tá faltando o protetor auricular. Isso é fundamental, né? Como eu te falei, cada um na sua área e que ali pode antever, pode antecipar um grande problema, né? E eu tô em canteiro todos os dias. E agora eu tô citando esse exemplo, mas acabei de passar por não olhei o protetor auricular. Rubião, eu queria falar um pouquinho agora sobre o papel da ENGE Project na prática, né? Toda obra condominial ela passa por 3 momentos iniciais, que são eles muito importantes. Orçamento, cronograma e responsabilidade técnica. Em qual desses momentos entra a ENGE Project? Eu costumo dizer ao síndico o seguinte, pensou em fazer obra, vamos conversar. Vamos conversar, porque eu não sei em que etapa você está, né? Primeiro vamos conversar. Porque a ideia, eu acho assim, que a primeira coisa que você deveria pensar, vou fazer obra. A primeira coisa não é o preço, é o que fazer, que a gente chama de escopo. O que fazer? Eu preciso fazer uma obra de fachada, mas o que é que tem que fazer? Não é? Tô com um laudo, é uma perícia, na verdade, judicial.
com um laudo que eu faço assistência técnica à parte de um advogado, em que houve uma obra de fachada há um tempo atrás, há 3 anos atrás, e agora a fachada está literalmente soltando inteira, desplacando inteira. Vamos lá. Então, e o condomínio está com 2 problemas. O laudo, que a gente está fazendo, só que ele vai ter um outro problema. O que é que eu faço com a fachada? Recupero alguma coisa ou tira tudo e faz um novo revestimento de fachada? Uhum. Entendeu? Aproveita ou não? Essa é uma decisão difícil, que aí envolve uma análise de custo. Tem outras que são muito mais óbvias. Preciso recuperar a fachada. Aí você precisa dizer assim, mas dessa fachada, quantos metros quadrados precisam ser recuperadas aproximadamente, para aí você ter uma noção de custo. Logo depois vem o custo, que você tem que aprovar o custo, né? E logo depois você tem uma noção geral do custo. Estou falando uma obra de 100, 500 ou 1 milhão. Estamos falando de quê? Ah, não. Estamos falando de uma obra de X. Então vamos fazer um edital para a contratação dessa obra. Sim. Então a GPROT ela não entra somente na fiscalização, né? Ela também interfere em outros papéis que é de suma importância para até chegar na fiscalização, para poder... A fiscalização é a última etapa da engenharia. Redondo, entendi. A última etapa. A gente fica feliz agora a gente fica feliz mesmo. Na última semana, a gente tem um prédio grande na Lagoa que a gente entregou, onde a última etapa da fiscalização é um relatório. Nós, a empresa que foi contratada e o condomínio, um relatório de entrega de obra. Antes disso, tem uma lista de pendências. Porque ela acabou a obra, acabou. Sempre tem uma lista de pendências. Sempre tem. A pendência que ela deixou para trás, a tubulação do dreno que ela não deu a segunda demão, não levou o dreno até o ralo, essas coisas. Retoquezinho. Tem uma lista de pendências que a gente faz porque a gente acompanhou a obra. Cumpriu a lista de pendências, a gente vai para um documento que é o documento de entrega de obra. Então a obra está aceite. Assina a empresa construtora ou executora, assina a fiscalização e assina o condomínio. Depois disso... Acabou a obra, entendeu? Fazer tudo documentado. Então, tem um documento que é chamado ART. Qual a importância desse documento nessa questão de gerenciamento e na questão da obra, né? Porque a ART é a anotação de responsabilidade técnica. Isso. E é um documento importante para esse tipo de atividades. É um marco. Muito. Tem uma norma técnica, né, o que a gente chama de... que são as NBRs. NBRs, isso. Ela tem uma norma técnica que ela indica, aconselha e quase que tecnicamente obriga a que qualquer intervenção que você faça, inclusive no seu apartamento, que dirá num condomínio, né, exceto obras como, por exemplo, você sabe uma coisa? Se você for instalar um split no seu apartamento, split, você precisa de RT. É mesmo? Você vai mexer na tubulação do dreno, você vai mexer em instalação elétrica. Mas a dúvida agora é minha, porque eu achava que não mexeria na estrutura, não precisaria de RT, tá me entendendo? Você vai mexer no quadro elétrico, a RT. Agora, você vai pintar a parede, você não precisa de RT. Mas você vai tirar todo esse emboço e criar uma nova estrutura da parede, estrutura sem ser concreto. Sim. RT. Rapaz, você vê meia nova. O que dirá se você for abrir uma janela aqui nessa parede? Rapaz, eu não sabia disso, não. Então, você precisa de RT. O RRT, dependendo do que é. A RT voltada para o engenheiro, RRT arquiteto. Você vai fazer um projeto de mudança de layout, vai tirar a parede, botar a parede, você precisa de um projeto de arquitetura. Então, isso... Agora, antes disso, agora vamos voltar para o condomínio. Antes disso, em todas as fases do condomínio, quando você faz um diagnóstico, um laudo, o laudo tem que ter RT. Sim. Quando você faz a fiscalização das obras, na fiscalização das obras tem a RT do executor e a RT da fiscalização. A fiscalização tem que mostrar tecnicamente, né, e legalmente que está acompanhando aquela execução de obra. Tudo isso... a RT, na verdade, é uma garantia de que ali existe um profissional capacitado, tecnicamente, respondendo
por aquele processo. Exatamente. Não é isso? E mais do que isso, o síndico pode chamar o profissional na responsabilidade legal que foi atribuída ao síndico para o profissional. Porque quando dá problema, quem é a primeira chamada é o síndico. Uhum. Aí o síndico diz assim, isso aqui foi a parede que ele retirou. Mas, ok que eu sou responsável porque a obra do condomínio foi feita na minha gestão. Mas eu contratei um responsável legal por isso. Pronto, o síndico está coberto. Está coberto, porque Agora, tem alguém respondendo. Vai conversar pelo engenheiro, que é ele quem está respondendo. Entendi. Então, vamos falar um pouquinho sobre a harmonização da fiscalização. Essa função de órgão fiscalizador que essa pessoa é atribuída, quantas vezes, é até uma pergunta, né, meio que engraçada, quantas vezes você já se viu na situação de apaziguar relações ao invés de fiscalizar obras? A sua função é fiscalizador, mas você chega num ambiente de trabalho que é, né, as intempéries, é sol, é chuva, é temperamento, é alguém nervoso, é alguém mais calmo, é água faltando, é bala para lá, bala para cá, e você, em vez de fiscalizar, você vai apaziguar. É verdade isso? Acontece? Condomínio. Para você entrar num condomínio, primeiro, você tem que ler algo sobre psicologia. Sem um conhecimento, pelo menos geral de psicologia, não vá trabalhar Fazer em uma condomínio. aulinha ali no particular. Vá, porque você não vai ficar no Vai condomínio. conseguir. Porque são milhões de pessoas envolvidas nisso, inclusive os condôminos. É uma minicidade, na verdade, né? É uma minicidade. E com uma minicidade com interesses conflitantes, né? Diferente. Muito. Por exemplo, vou olhar para mim como condômino. Tem uma infiltração no meu apartamento que vem da parede de fora. A princípio é da fachada, não é da minha tubulação. Quando é do banheiro eu desconfio, será? Pode ser minha, né? E Mas quando vem de cima? Aí vem de cima, ou é do outro ou é do condomínio. Aí se é do outro, meu primeiro pensamento, isso acontece, né, síndico? O meu primeiro pensamento, não, o vazamento vem do apartamento de cima. Quem você chama? Em vez de chamar o apartamento de cima, você chama quem? O síndico. O síndico. Mas peraí, o síndico cuida do condomínio, o apartamento de cima é do cara, e esse aqui é o meu. É um problema meu com o cara. Mas quem eu chamo? O síndico. Eu, que vivo em condomínio. A primeira pessoa que eu penso é o síndico, porque o conflito com o cara de cima é muito maior do que o conflito com o síndico. Porque na minha cabeça, e a dos condôminos, e a do síndico, e a de quem está naquele envolvimento, é evitar o conflito. Eu quero resolver o meu problema sem conflito. Então, quem resolve para mim? O síndico. É o síndico. Então, é ele que fica na bola da vez. E o síndico, graças a Deus, tem a gente para dizer, olha, tecnicamente resolve isso para mim. Porque ainda tem um engenheiro condômino, né? Mas qualquer dia a gente conversa sobre isso. Então como lidar com síndicos, moradores, construtoras e prestadores ao mesmo tempo, né? Porque aí você, como você até adiantou quase que um pouco aí, porque você fica num jogo de bate e volta, né? Porque o morador vai falar com o síndico vai te procurar, você vai ter que ir lá e basicamente dar um laudo da onde vem aquele problema, e é isso que eu tô falando, né? Gera aquele problema e tem que haver uma solução para isso aí, né? Essa semana eu tô com 2 ou 3 condomínios em que a conversa vai ser nós, engenharia, síndica e conselho, assessoria jurídica e o empreiteiro. Só na nata. Para poder resolver Para chegar no denominador comum, né? Para chegar numa questão. Porque existem questões que envolvem 2 condôminos. Vou citar um exemplo de Niterói. Uhum. Há muito tempo a gente fez, vamos citar um exemplo. Niterói, a gente teve alguns condôminos que promoveram alteração de fachada. Cobertura? Não. Às vezes é vidro, pintura por dentro. É retirada de parede, Sim, pintura sim. diferente. Pintura. Tipo de colocar, porque a cortina de vidro não é caracterizada mais alteração de fachada, mas tem que ser a cortina de vidro que foi aprovada pelo regimento interno, né? Um pode colocar uma cortina de vidro verde e a outra rosa. Não. Né? Tem que ser uma cortina de vidro que está aprovada em assembleia. Aprovado. Né? Então, você tem que fazer a caracterização ou descaracterização de fachada. Isso é uma coisa que envolve mais de um condômino. Né? Esse é um caso típico. Infiltração. Toda semana eu tenho laudos de infiltração. Toda semana. Porque infiltração pode ser
Do cara de cima ou do cara do lado e do condomínio. Então, ele sempre envolve essas questões de infiltração. Sempre envolve 2 condôminos e um síndico, e eu tenho que dar o parecer, né? Da infiltração e do dano da infiltração. Porque não é só quem é a responsabilidade da infiltração, é o dano que está causando. O dano que causa uma infiltração de água fria, água potável, água limpa, é uma. O dano que causa de um esgoto é outro. E na grande maioria das vezes é o que eles interessam saber para eles, né? Quem vai ser responsável pelo dano. Isso. Na maioria das vezes é isso. Isso. Vamos falar um pouquinho de histórias reais e cômicas de dentro dos canteiros, né? O senhor já vivenciou alguma situação inusitada dentro dos canteiros que terminou em risada, mas que no final serviu de exemplo? Coisas cômicas que às vezes acontecem. É algo sério, mas que é tão assim, que leva ao extremo que acaba virando algo cômico, né? Eu vou dizer uma coisa que eu rio, eu não sei se toda semana, mas de 15 dias. Eu posso lhe dar a certeza que todo mês tem. Liga a síndica. Eu não estou aguentando mais não estou aguentando mais de reclamação. E você, qual reclamação? Aí eu disse, eu tive aí, minha cabeça faz assim, tive aí ontem. Tá tudo direito. Não estou aguentando mais. Você tem como marcar a reunião todo mundo na obra? Eu disse, claro, sem o menor problema. Deixa eu ver aqui. Aí, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, marca-se uma reunião todo mundo na obra. Só que aquela síndica, ela recebeu uma ligação de 3 condôminos que ela já não sabe mais nem o que eles falaram, porque ela já estava tão alterada que um disse assim, o andaime bateu na minha janela. O outro disse assim, caiu tinta. O outro disse assim, tem muita poeira na minha varanda. Eu não sei. Aí ela ficou doida, disse, eu não estou aguentando mais. Marca a reunião. Aí vai todo mundo para a reunião, 10 horas da manhã no condomínio, vai o engenheiro da empreiteira, vou eu, vai a síndica, aí às vezes aparece um condômino e a gente faz a reunião. A reunião é sobre o quê? Está tendo muita reclamação sobre obra. De quê? A última foi assim, tem muita poeira. Eu disse, poeira. A gente está cortando ladrilho para recompor o piso do play. Como é que a gente pode minimizar, mas tem que ter poeira. Eu não tenho como não fazer poeira nesse tipo de obra. E as outras reclamações? Eu não me lembro. Como você não se lembra? Como que vamos tratar isso se você não sabe o que tem? Não, mas lembra daquela história? Resumo, você faz uma reunião de 1 hora que você já ficou querendo saber o que é. Porque antes disso já liguei para o empreiteiro. Está acontecendo o quê? Já liguei para o engenheiro que passou na obra cedo. Qual o problema que está tendo nessa obra que você não me falou? O cara, nada. Acabei de sair de lá. E aí você fica 1 hora numa reunião que você sai de lá e diz assim, e resolveu o quê? Nada. Foi mais um bate-papo. Em relação à poeira, alguém se ofendeu comigo algum tempo atrás na obra que eu falei assim, amigo, a poeira é ciclo da vida. Se eu não estiver lixando ali, mas se bater um vendaval no sábado e domingo que eu não estou aqui, toda a poeira da rua, da estrada, do condomínio vai parar no seu local. Então a poeira faz vida com o ciclo da vida. Então não é somente isso, mas é complicado, né? Então, nas visitas aos canteiros, nas visitas, você já recebeu algum pedido assim absurdo na visita ao canteiro? Algo assim mirabolante, que você, mas isso aí, como o cara está pedindo, se não faz parte do meu escopo, se nem eu realmente estou conseguindo gerir? Algum pedido absurdo já recebeu? Não, isso acontece muito com o condômino, né? O condômino, ele entende, muitas vezes, que se tem obra, é do condômino mesmo, né? Porque essa é a questão que a gente estava falando do condomínio. Você pega condomínios que você tem 300 condôminos. Né? Você tem todas as fases. Então, tem muitos condôminos que não têm uma formação e que não entendem direito, né? Nem são obrigados a entender. Então, ele diz assim, tem obra no condomínio e aí passa um engenheiro no condomínio e alguém diz assim, aquele é o engenheiro do condomínio. Na cabeça dele, ele é o engenheiro do condomínio. Então, ele resolve tudo. Então, de vez em quando eu estou passando, o senhor me disseram que era o engenheiro do condomínio. Acontece muito isso. Pode ver um negócio aqui para mim? Acontece muito isso. Você fica numa situação
Porque a senhorinha disse assim, você pode ver um negócio aqui para mim? Aí você disse, posso, porque você não sabe ainda se é da obra. Não, porque você pode me ajudar, o que está acontecendo? Aí você pode, vem aqui, por favor. Aí você entra, outro dia entrei no... Ela disse assim, rapidinho aqui. Aí ela entrou na área de serviço. Já mandei trocar aquela lâmpada. Ele já veio. Aí o rapaz disse que não era, disse que era o fio. Aí eu mandei trocar o fio. Aí botei lâmpada. Já é a terceira que queima. O senhor vai resolver isso para mim, não vai? Eu disse assim... Eu não sei. Eu disse, eu não posso resolver porque eu sou do condomínio. Não, mas o senhor pode me ajudar. Eu disse, posso, mas eu não sei como. Só se a senhora trouxer a pessoa Mas eu não tenho, você pode me trazer a pessoa. A gente fica numa situação, entendi. É engraçado. Porque você quer ajudar, mas você não tem como ajudar, né? E você ali é o engenheiro do condomínio. No condomínio, Olha, por te conhecer, vai lá que você está abordando, né? Isso é assim, é infiltração, é ralo, é o azulejo caindo, é tudo. Tendências do futuro. Você acha que a tecnologia vai dominar a fiscalização? Eu estudo IA. Eu uso IA. Eu estudo inteligência artificial. Uso nos documentos. A gente tem 6 drones na empresa. Os drones tem... O drone pega uma imagem de uma armadura exposta no 10º andar. Quando você abre ela na tela do seu computador do PDF, ela lhe dá muito mais detalhes do que se o seu olho chegasse na armadura aqui. É impressionante. E a IA lê aquela foto. Tecnologia avançada, então, né? Em nível de documentação e solução de engenharia, a IA já faz parte. Tá? Agora vamos para o que a gente está vendo de canteiro. A IA vai invadir o nosso canteiro. Vai invadir. Vai demorar muitos anos para ela substituir a gente no canteiro. Ela é mais difícil, mas ela já está chegando. O processo de robótica em processos construtivos, de leitura, de decisões no canteiro do que está certo, do que está errado. Por exemplo, se você vir uma forma de instalar uma armadura e eu tirar uma foto e colocar na IA, ela me diz o que está certo, o que está errado, se eu der a foto do projeto, tá? É mesmo? É. Você dá a foto do projeto, mas o projeto... Eu dou o projeto em PDF, ela lê o projeto para mim e eu dou a foto do detalhe daquela viga ou fundação, ela já me faz a comparação, me diz o que é que está certo, o que é que está errado. Então, a tecnologia já está invadindo, obviamente, a engenharia e está começando a invadir o canteiro. Vai demorar a substituir o homem do canteiro, mas não sei quanto tempo vai demorar também. Rubião, nosso episódio está chegando ao final. E qual conselho você daria para síndico e gestores condominiais? Falou em obra, falou em manutenção. Vou lhe dar conselho mais direto. Do mesmo jeito que algumas questões de leis e direitos jurídicas, muitas vezes você tem que parar porque você sabe que o problema pode ser grande e você pede ajuda. Começou a olhar para obras e manutenção, procedimentos de manutenção para pedir ajuda, para dar uma outra caminhada. É claro que tem coisas que eu já expliquei aqui que são muito simples, simples no meu cotidiano, mas outras coisas não. Se você realmente sentir que passou um pouco do seu conhecimento, pede uma orientação inicialmente, e depois você vê como vai prosseguir, entendeu? É o famoso pede ajuda. Pede ajuda vale para todo mundo, mas vale muito para síndico, porque pode lhe evitar muita dor de cabeça para frente. Muita. Metade dos meus trabalhos hoje são dores de cabeça que poderiam ter sido evitadas se a gente voltasse esse processo desde o início. Ok. A fiscalização não impede a obra. Ela garante que ela termine bem. Rubião, foi uma aula pra gente. Muito obrigado. Eu agradeço. Show de bola. Obrigadão. Cuidar da obra é cuidar do seu patrimônio e do bem-estar da sua família. E se você viu até aqui, compartilhe esse episódio com aquele seu síndico, aquele seu gestor que precisa ouvir isso. Até o próximo episódio do Canteiro na Prática.